Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e tá no ar mais um Conectividade. Tá vendo esses livros aqui atrás? Para eles poderem chegar às nossas estantes e a gente poder ler e contar essas histórias, alguém tem que escrever. E o nosso papo de hoje é com uma escritora lá de Niterói, Rio de Janeiro. Ela, Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Olá, Pontinho! Olá, crianças! Meu nome é Fernanda Márcico, mas você pode me chamar de Nanda, Nanda Márcico, como vocês preferirem. E estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa minha profissão, né, que é ser escritora de livros infantos juvenis. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que muita criança que está nos assistindo tem uma vontade assim de escrever um livro, de ser escritor, né, quando crescer. Como foi que nasceu esse desejo em você de ser escritora? Na verdade, eu sempre quis ser escritora. Desde criança eu já dizia para os meus pais que eu ia ser escritora quando eu crescesse. Publicar livro, escrever para crianças sempre foi um sonho para mim. E, na verdade, eu sempre escrevi. Quando criança eu fazia aqueles livrinhos, né? Pegava o papel na impressora lá do meu pai e dobrava e fazia vários livrinhos. Depois, quando comecei a dar aula, né, como professora, eu criava muitas histórias para os meus alunos, contava para os meus alunos, mas só vim a publicar mesmo o meu livro, né? Tem 2 anos, o primeiro livro que eu publiquei foi o Corre, Corre, Voa, Voa, que foi em dezembro de 2019. Então, demorou um pouquinho para eu realizar esse sonho, mas ser escritora sempre foi um objetivo, um sonho que eu tô realizando aí. E quem foram as tuas primeiras referências nesse universo da escrita? Eu tive uma infância rodeada de livros. Então, na infância eu li muito Ziraldo, Monteiro Lobato, enfim, Ruth Rocha. E eu acredito que esses livros, né, que até hoje aí fazem muito sucesso entre a criançada, são livros que me incentivam, que me inspiram, né, e que acabaram se tornando uma referência para mim. Muitos livros, tem muitos livros infantis, né? Meu filho já é um adolescente, já não lê mais os livros infantis, eu já não dou mais aula, né? Porque eu fui professora por muitos anos, mas eu continuo comprando livros porque eu sou apaixonada pela literatura infantil e com certeza os livros que eu leio acabam me inspirando e me dando essas referências. Na adolescência, principalmente, eu me encantei por Pedro Bandeira. Porque eu lembro que na época da escola só davam aqueles livros pra gente ler que a gente achava chatos, né? Aqueles livros mais clássicos, como o próprio Machado de Assis, ou enfim, Graciliano Ramos. E eu lembro que era uma leitura muito chata. Então foi uma época que pra mim eu comecei a não gostar mais tanto de ler, como eu sempre amei desde pequenininha. E até que uma professora sugeriu uma leitura do Pedro Bandeira, que eu lembro até do livro, que eu tenho um livro até hoje, que é o Marcas de uma Lágrima, e foi quando eu voltei a ter aquela paixão pelos livros. Depois eu li as outras obras dele, como com aquela turminha, Os Caras, né? Droga da Obediência, Droga Americana, enfim, fui lendo. E com certeza o Pedro Bandeira, ele é uma inspiração para mim, né? Com a forma como ele escreve. Outro autor que me inspira muito é o próprio Machado de Assis, porque depois que você vai ficando mais velha, eu, por exemplo, amo ler clássicos, então eu gosto muito de ler, então eu procuro estar sempre lendo de tudo um pouco, e sou apaixonada por Jane Austen, por Machado de Assis, a própria autora de Harry Potter, né, J.K. Rowling, os livros dela também me inspiram muito, mais pela forma, né, como ela escreve. Então, acredito que todas essas minhas leituras acabam me influenciando bastante, me inspirando bastante, né? A gente vai se inspirando, vai pegando um pouquinho de cada e vai transformando, né, o seu próprio fazer, o seu próprio escrever. Mas com certeza eles me influenciam muito. Nanda, escrever em si já é algo muito bom. Para você, como é escrever para criança? Eu, desde que eu tinha 19 anos, eu trabalho com criança, porque eu me formei professora, né? Fiz o antigo curso magistério, normal. Então, eu trabalho com criança há muito tempo, sempre gostei muito de criança. Então, para mim, é muito prazeroso, porque a criança,
ela é muito sincera, ela é muito carinhosa. Então, é muito gostoso ler uma história para criança e ouvir, né, dela o que ela achou, as perguntas que as crianças fazem. Elas têm cada tiradas assim, né, e elas são sinceras. Então, você consegue ver no olho dela o olho brilhando de expectativa. Isso me encanta. Ou você vê, não, peraí, não entendeu muito bem. Elas mesmo falam, né, se viram alguma questão, algum gargalo ali na história. E isso me ajuda muito. A escrever mais, a pensar em novas histórias. As crianças também têm esse poder muito maior da criatividade, da imaginação. Então é muito gostoso. Então, para mim, é um melhor público para se trabalhar, né? Eu amo estar com as crianças. Gosto muito também de estar com os adolescentes. Tenho planos de escrever para os adolescentes, né? Tenho até algumas coisas já aí para sair, dando spoiler. Mas a criança é realmente um trabalho muito enriquecedor para mim. Então, eu sou realmente apaixonada por trabalhar com criança. Amo, é maravilhoso. Olha, eu sei que você já escreveu muitos livros. Quantos livros você já escreveu e qual foi que mais, assim, te desafiou? Eu já escrevi muitos livros, tenho muitas histórias escritas, mas só publiquei até agora 4 deles. O primeiro que eu publiquei foi Corre, Corre, Voa, Voa, que eu publiquei em dezembro de 2019. Foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Então, é a história de 2 galinhas muito sonhadoras. A Corre, Corre e a Voa, Voa, que são essas galinhas aqui. E é um livro que fala de sonhos, de perseverança. O segundo livro que eu publiquei foi A Menina que eu Gostava de Inventar, que eu publiquei em agosto de 2020. Então, é a história sobre a Maria Clara, que é essa menina. É um livro que fala sobre criatividade, sobre imaginação e sobre ser você mesmo, né? A importância da criança ser ela mesma e poder, né, preservar a criatividade e a imaginação. Em abril de 2021, eu lancei o livro Um Verdadeiro Tesouro, que foi o livro que mais me desafiou, já respondendo a segunda pergunta, porque foi o primeiro livro que, além da história, eu também trabalhei no projeto gráfico e na diagramação. Então foi um livro que me desafiou bastante. Além disso, ele é um livro todo rimado, é um livro com repetição e acumulação. Então foi um texto muito especial para mim. E é um texto também que fala muito ao meu coração. É um livro que vai falar da importância da vida, né? Que é o nosso verdadeiro tesouro. E eu já tô dando até spoiler sobre o livro. E em agosto de 2021, eu lancei o Cuidado com a Cuca, que é uma história meio de suspense, falando desse personagem folclórico, que é a Cuca. Então é o encontro do menino, Daniel, com a Cuca. Então é isso. São esses 4 livros publicados, né? Todos eles para a infância. E agora eu tô trabalhando em um livro que eu quero lançar em 2022 para pré-adolescentes. Vamos aguardar aí novas informações. E no livro, além da história, tem as ilustrações. Quem faz as tuas ilustrações e você palpita como é feito as tuas ilustrações? A maioria dos meus livros, né, 3 deles, dos 4, foram ilustrados pelo Guga Tomé, que é meu marido. Então, óbvio que eu palpito, né? Na verdade, a gente faz um trabalho muito em conjunto. A gente conversa bastante, a gente alinha muito, né? E eu vejo ele desenhar, então acabo palpitando em algumas coisas, mas, claro, dando muito espaço para a autoria dele, né? Eu acho importante isso, porque as ilustrações, elas são de autoria do ilustrador. O ilustrador é um artista, então a gente também deixa que eles possam também desenvolver a criatividade deles, enfim, colocar a arte deles. Tem até algumas histórias sobre isso, né? O livro Corre, Corre, Voa, Voa, ele é um livro que, quando ele me apresentou essa capa com os acessórios da galinha, eu não gostei da capa de cara. Eu já falei, não, quero as 2 galinhas aqui na frente. E ele peitou e falou, não, eu acho que a capa tem que ser assim. Eu fiz pensando que isso aqui vai trazer curiosidade para as crianças, e me explicou o ponto de vista dele. Eu, vou aceitar, assim, né? E realmente, assim, essa capa, ela chama muita atenção. As crianças olham para saber o que é isso aqui, que é o acessório do aviador, e elas ficam curiosas para saber o que vai acontecer.
Então, eu fico muito feliz de poder ter acreditado na arte dele, né? Outro palpite que eu dei quando ele fez o livro O Verdadeiro Tesouro, que é um livro, aí eu já contando spoilers de novo, que o girassol, ele tem muita importância no livro, né? Então, eu sugeri a ele que os olhos da menina fossem os olhos de girassol. E ele não só acatou, que fez lindamente, mas ele ainda fez um easter egg aqui dentro do livro, né, nas ilustrações, que os personagens, eles não têm os olhos como o da menina, mas depois que eles ouvem, né, veem o que a menina quer mostrar, no final eles passam a ter também os olhos de girassol. Então, é isso, a gente troca muito e é sempre muito gostoso ouvir e deixar a autoria dele e ele também me ouvir as minhas expectativas, né? O que eu imaginei quando eu estava criando a história. Então, esse diálogo com o ilustrador, ele é muito importante. E já a menina que gostava de inventar, quem ilustrou foi a Graziela Ribeiro, que fez esse trabalho lindo, desenhando a Maria Clara, assim. E eu fico muito feliz com o resultado, né? E a gente aqui, nesse caso aqui, eu palpitei muito pouco, até porque a Graziela, nessa época, estava morando no Paquistão, no outro lado do mundo. Os nossos fusos horários eram totalmente diferentes, então a gente só se comunicava por e-mail. Mas de cara, assim, lógico que ela me fez muitas perguntas, eu falei pra ela como eu imaginava a Maria Clara, e ela fez muito do que eu imaginei, mas ela fez além. Então, quando ela me mostrou a Maria Clara pronta, eu fiquei apaixonada. E ela fez um trabalho muito, muito rico, assim. Praticamente eu não precisei palpitar, nem pedir nenhuma diferença. É um trabalho muito lindo. E eu acho que isso é importante, esse diálogo entre o ilustrador e o autor é muito bom, assim. Mais do que palpitar, é alinhar expectativas mesmo e confiar também que a arte do ilustrador vai ser uma arte que vai impactar, que as crianças vão se encantar, porque na verdade as crianças, o que chama a atenção, né, das crianças para elas pegarem o livro e quererem conhecer aquela história, muitas vezes é a ilustração. Olha, todas as profissões têm os seus desafios, né? Qual é o desafio de ser escritora? No meu caso, eu sou escritora empreendedora, né? Que na verdade os meus livros eles são publicados por mim, não tem nenhuma editora que publica. Então eu tenho a minha empresa, a minha própria editora. Então os desafios maiores da minha profissão nesse sentido é justamente os desafios de qualquer empreendedor. Então é divulgação, marketing do meu trabalho, porque não tenho uma equipe de marketing trabalhando para mim. A questão da venda, né, da distribuição, então são todos esses desafios, né? Então, na verdade, hoje em dia, inclusive, mesmo os autores que são publicados por editora, isso já está muito claro no mercado editorial, que não é mais só escrever, né? A gente às vezes tem essa ilusão, eu tinha muito no passado e muitos ainda têm, de que ser escritor é só escrever e não precisa fazer mais nada, é um trabalho totalmente, né, intelectual, escreve pronto, e não é verdade, né? Eu acabo fazendo de tudo um pouco, entre escrever, cuidar da parte, né, como eu falei, cuidei da diagramação de 2 dos meus 4 livros, do projeto gráfico. A gente trabalha toda a parte de distribuição, de contato com as pessoas, contato com as escolas. Então, toda essa parte administrativa ainda sou eu que faço. Acredito que crescendo um pouco mais, como qualquer empreendimento, a gente vai conseguir trazer equipes para trabalhar com a gente, delegar um pouco algumas partes, principalmente as partes administrativas. Mas o maior desafio hoje é esse. Eu conciliar tudo isso, né? Porque acaba que você precisa fazer muitas funções e precisa aprender a fazer isso tudo, então preciso muito estudo, preciso muita dedicação, e se a gente deixar, a gente acaba muito envolvida com essas questões burocráticas, né? Do fazer, do empreender, e acaba deixando a escrita um pouco de lado. Então, meu maior desafio hoje é equilibrar isso, né? Ter o meu tempo diário de escrita e de estudo e de administrar todo esse meu negócio, né? Então, eu acho que é bem por aí, esse é o desafio. E ainda tem que fazer o marketing, né? Ainda tem que fazer um trabalho no Instagram,
para que alcance mais pessoas e mais crianças possam ter acesso aos meus livros. Então, é bem desafiante. E quando falamos de infância, qual é a primeira memória que vem assim na tua mente? Eu me lembro, a minha infância ela foi muito rica no sentido de muita brincadeira. Eu sempre fui muito rodeada de primos, né? Minha família é muito grande, meu pai tem 9 irmãos, minha mãe tem 8 irmãos, então imagina a quantidade de primos que eu tenho. Então a família sempre eu lembro de muita brincadeira no quintal, muita brincadeira na chácara do meu tio, muito mato, muito contato com a natureza, e é disso que eu lembro, muito afeto, muito carinho de vó, de vô, de tio, de tia, dos meus pais. Eu tive uma infância muito feliz. E lembro também dos livros, né? Porque eu era apaixonada por livros, lembro dos meus pais lendo pra mim, me incentivando. Lembro de vários momentos na escola, que eu gostava muito da escola, dos meus professores. Então, são lembranças muito gostosas da infância, mas é muito assim, né? Muita brincadeira no quintal, muito pé no chão, muita bagunça. E quando eu penso na minha infância, eu fico feliz. Eu tive uma infância feliz. Nanda, ser criança é algo muito bom, né? Pra você, o que é ser criança? Pra mim, ser criança é viver uma fase de descoberta, de aprendizado, né? A criança ela é muito criativa, ela mostra que o ser humano ele é criativo nato, né? Uma das minhas maiores empreitadas, né, que eu defendo é que a gente consiga preservar essa criatividade na criança, né? Então, incentivando nela essa criatividade, a leitura, a imaginação, porque cada vez mais a gente tem visto uma infância muito diferente daquela que eu vivi, né? Que eu falei na pergunta anterior, de pé no chão, de muita brincadeira de quintal. Hoje em dia as crianças às vezes não têm nem acesso ao quintal. Então é muita televisão, é muito videogame, é muito celular. Então, ser criança eu acho que é criar, é imaginar, é construir, sabe? Então a gente precisa dar para essas crianças meios para que ela consiga fazer isso. Porque às vezes essas telas, né, que são muito boas, mas deixam a criança muito passiva. Então, na verdade, uma criança bem estimulada, uma criança que consegue imaginar muito, que consegue criar muito, que é incentivada a isso, ela vai crescer um adulto mais feliz, um adulto que sabe resolver problemas. Então, para mim, ser criança é isso. Ser criança é o melhor do ser humano, né? A nossa melhor fase. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa crescer, e quando a gente tem uma infância muito feliz, a gente consegue crescer de uma forma muito mais saudável e viver uma vida adulta de uma forma muito mais ativa. Isso com saudades da infância, mas não querendo ser mais criança. Então, eu acho que é isso que eu desejo para todas as crianças. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu viajei muito, mas é isso. Nanda, nosso papo tá chegando no final e eu tô muito feliz e honrado pelo nosso papo. Eu sei que todos gostaram muito dessa conversa, então muito obrigado. Eu quero agradecer muito por essa conversa, gostei muito de bater um papo com você, Pontinho. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Um beijo muito grande. E é isso, estou à disposição de todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram é o @nandamárcico. Estou lá esperando por todos vocês. E os meus livros, eles estão à venda no meu site, no site nandalivros.com, www.nandalivros.com. Vocês encontram todos eles. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Essa foi a nossa conectividade com a Nanda, escritora lá de Niterói. Se você gostou, curta, compartilha com os amigos. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima conectividade. Tchau!